Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Quem como Deus, diante dele os joelhos se dobram. Canta isso. Quem como Deus, diante dele as muralhas desabam. Quem como Deus, ele pode tudo realizar. Deus agindo, quem impedirá? Deus agindo, quem impedirá? Dele é o poder, a honra e a glória, a ele a adoração pelos séculos sem fim. Dele é o poder, a honra e a glória, a ele a adoração pelos séculos sem fim. Quem como Deus, diante dele o gigante vem ao chão. Quem como Deus, Quem como Deus, diante dele a tempestade se cala. diante dele a tempestade se cala. Quem como Deus, Quem como Deus, sua glória todo olho contemplará. sua glória todo olho contemplará. O seu reino não se findará. E o seu reino não se findará. Dele é o poder, a honra e a glória, a ele a adoração pelos séculos sem fim. Dele é o poder, a honra e a glória, a ele a adoração pelos séculos sem fim. Quem como Deus, canta isso. Quem como Deus, quem como Deus. Isso, solta a sua voz, proclama. Quem como Deus, quem como. Quero ouvir o povo de Deus cantando. Quem como Deus? Quem? Isso, pode ser mais forte ainda. Quem? Quem como Deus? Quem? Quem? Levanta a sua mão direita. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes, sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que os odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo é este grande companheiro nosso nessas lutas, nessas batalhas. Pegue comigo a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 12. Ontem o padre Serginho trouxe essa passagem para nós. Nós vamos rapidamente relembrar. Capítulo 12 do livro do Apocalipse, que fala sobre a queda do dragão. Apocalipse 12, versículo 7. Houve então uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com os seus anjos, mas foi derrotado. E eles perderam o seu lugar no... Aonde que eles perderam o lugar? No céu. Assim foi expulso o grande dragão, a serpente, a antiga serpente, que é chamado o diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para onde? Para a terra, para cá, onde nós estamos. E os seus anjos foram expulsos com ele. Então ele não está sozinho.
Ouvi então uma voz forte do céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Aquele que acusava dia e noite o nosso Deus, perante nosso Deus. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu próprio testemunho, pois não se apegaram à vida até deixarem-se matar. Por isso, alegra-te, ó céu, e todos os que nele habitais. Mas leia comigo esse versículo 12. Mas ai da terra, do mar, porque o diabo desceu para vós, para o meio de vós, e está cheio de grande furor, pois sabe que lhe resta, quanto? Pouco. Então a palavra de Deus nos atesta que Ele está no meio de nós, que o demônio age no meio de nós, que Ele habita, que Ele foi enviado a essa terra, para quê? Para tomar você de Deus, sua família. A gente está vendo isso, gente, na pele, né? Na nossa família, nosso mundo, nossa terra, nosso Brasil. Quanta coisa está acontecendo neste tempo, às vezes contra a família. São tantas ideologias que se levantam, tantas coisas que têm atacado o povo de Deus. Mas não se esqueça que a palavra disse que o sangue do Cordeiro os livrou de todo o mal. E é o sangue do Cordeiro, de nosso Senhor Jesus Cristo, que garante a você, a sua casa, que Ele não dominará a sua vida, que Ele não fará precipitar a sua vida e da sua família nos infernos, porque você já foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Mas enquanto não se manifesta a glória de Deus sobre a nossa vida, Ele tem tentado contra nós. E hoje, nesta pregação, eu quero trazer para você justamente essas grandes batalhas que nós enfrentamos, e a grande direção para que nós possamos enfrentar essas batalhas e sairmos vitoriosos. Tenha certeza disso. Com, é claro, a presença de São Miguel Arcanjo. Lá no livro de Daniel, capítulo 10, nós vemos que os arcanjos São Miguel vêm em socorro a Daniel. Daniel, o padre disse ontem na sua pregação, já de muito tempo, ele é o protetor do povo de Deus. Diga comigo: Miguel é o meu protetor, porque eu sou o povo de Deus. Isso, eu pertenço à igreja de Deus. E São Miguel Arcanjo é o protetor da igreja de Deus. Então ele é o meu protetor, amém? É isso mesmo? Já lá no Antigo Testamento, Daniel, vendo toda a luta do povo de Deus, nas guerras, contra também toda a mundanidade, idolatria, no qual o povo de Deus estava se envolvendo, ele entrou em oração, Daniel jejuou, Daniel rezou, e Deus mandou a Daniel um grande auxílio. Que auxílio é esse? São Miguel Arcanjo. Em todos os momentos em que o povo de Deus estava passando apertado, em que as coisas estavam se tornando difíceis, em que o povo caminhava para a beira do abismo, para a perdição, Deus suscitava um profeta, Deus suscitava homens e mulheres intercessores que rogavam a Deus, e Deus vinha em seu auxílio através da presença de São Miguel Arcanjo. E tem muito mais. Você já ouviu falar de Joana d'Arc? Já? Quem já ouviu falar de Santa Joana d'Arc? Uma menina de 15 anos, 16 anos. Ela estava ali no seu vilarejo, próximo à cidade de Lorena, na França, quando ela recebeu nada mais, nada menos do que a visita de São Miguel
Arcanjo. Naquela época, a França estava sendo invadida pelos ingleses, estava padecendo na guerra. São Miguel Arcanjo apareceu a Joana d'Arc e disse: o Senhor precisa de você para você salvar a França. Mas você terá que rezar muito, fazer penitência. Ele precisa de você como soldado, soldado de Cristo. E assim aconteceu. Se você pegar a história de Joana d'Arc, ela foi para a guerra, mas ela foi em oração, ela foi em intercessão, e a França ficou livre dos ingleses. Deus suscitou na vida de Joana d'Arc essa graça de ser ali uma grande combatente, mais do que livrar a França de uma outra nação, estava livrando a França de um grande mal. E quem apareceu a Joana? São Miguel Arcanjo. E o que ele pediu a ela? Penitência, jejum, oração. Então, São Miguel, ele faz algumas visitas em alguns lugares, onde principalmente o povo de Deus está padecendo, está mergulhado no pecado, está correndo um grande risco de se perder, como foi no caso lá no Antigo Testamento com Daniel, como foi com Joana d'Arc. Mas não para por aí também não. Quero trazer para você alguns momentos em que São Miguel Arcanjo esteve muito presente na história da igreja. Por exemplo, quando o Papa Leão XIII compôs aquela oração que nós rezamos: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades, as ciladas do demônio. Quando Deus inspirou o Papa Leão XIII a invocar São Miguel Arcanjo, ele sentia que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo precisava caminhar para uma grande renovação, ou então ela iria se perder. Então o Papa pediu que em todas as missas, no final da Santa Missa, se rezasse esta oração, antes do Concílio Vaticano II. Depois do Concílio Vaticano II, nós vemos os frutos. Nós estamos aqui por causa do Concílio Vaticano II. A renovação carismática, ela vive e ela floresceu por causa do Concílio Vaticano II. Eu estou aqui cantando por causa do Concílio Vaticano II. Você está aqui rezando. A canção nova nasceu, fruto desse renovamento do Espírito que veio do Concílio Vaticano II. Deus suscitou no Papa esta oração e pediu que o povo rezasse: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. E a igreja rezou e Deus respondeu no Concílio Vaticano II. Veja só, em 1994, mais recente, o Papa João Paulo II também pediu que se rezasse esta oração a São Miguel Arcanjo, pedindo pelas famílias. E ele dizia que as famílias e a humanidade estavam em grande perigo. São João Paulo II, em um dos seus discursos, de suas pregações, suas catequeses, pediu que nós rezássemos a oração a São Miguel Arcanjo. Por quê? Porque São Miguel Arcanjo sempre preparou a igreja para grandes acontecimentos, para grandes momentos. E esta é a hora de nós invocarmos novamente a sua presença, de nós pedirmos, de nós clamarmos que Ele venha em nosso auxílio. Um outro fato muito interessante é que quando das aparições de Fátima, Portugal, lá pelo ano de 1917, você sabe que antes das aparições de Fátima, quem apareceu aos pastorinhos, quem foi? Foi um anjo, não foi? E ele se apresentava como um anjo da custódia de Portugal. Um anjo de Portugal.
Só que muitas pessoas não sabem, é que muitos anos atrás, pelo ano de 1514, Dom Manuel consagrou Portugal a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo é o padroeiro de Portugal, é o anjo da custódia de Portugal, foi consagrado a ele. Quando, nas aparições de Fátima, o anjo foi preparando aquelas crianças para o grande acontecimento de Fátima, o anjo que apareceu àquelas crianças foi São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo as preparou para um encontro com a Virgem Maria, para as grandes manifestações, nas aparições de Fátima, a presença da Virgem Maria. Ele encaminhou todas as coisas. Se nós fôssemos pegar mais dados históricos, nós veríamos que São Miguel sempre preparou o povo de Deus para grandes acontecimentos. Um livro que eu tive a oportunidade de ler quando morava em Portugal, numa única entrevista com a irmã Lúcia, ela dizia, o entrevistador perguntou a ela, se uma certa vez, ao apresentarem a ela uma âmbola, ela reconheceu a âmbola que o anjo levava a comunhão para eles, ali antes das aparições. Ela disse que sim, que tinha reconhecido que era aquela âmbola. E ela disse ainda mais, aquele entrevistador, você sabia, irmã Lúcia, que esta âmbola pertence à capela de São Miguel Arcanjo? O que tudo indica, o anjo das aparições de Fátima, o anjo custódio, é o anjo São Miguel Arcanjo, que preparou a igreja e preparou o povo de Deus para este grande momento. E eu tenho certeza que, meditando sobre tudo isso, hoje, no Brasil, diante de tantas manifestações de cercos de Jericó, de tantas pessoas que estão abraçando a devoção a São Miguel, que estão vivendo a quaresma de São Miguel Arcanjo, que estão invocando São Miguel Arcanjo nos 4 cantos do nosso país, eu tenho certeza de que Deus está preparando o nosso país para uma grande visita da Virgem Maria. Ele tem se manifestado no meio de nós. Deus, eu tenho rezado muito com isso e tenho percebido o movimento do povo de Deus. Aqui está o movimento do povo de Deus, que reza a São Miguel, que clama a Ele, que venha em nosso auxílio. E Ele está vindo. E Ele está nos preparando para uma grande manifestação da graça de Deus. Porque Ele atrai a Virgem Maria a nós. Porque ela vem como a grande vencedora das batalhas de Deus. Nossa Senhora é aquela que vem lutar pelos filhos de Deus. Sabe por que Nossa Senhora luta por você? Sabe por que ela tem grande apreço pelos filhos de Deus? Porque ela viu na cruz cada gota do sangue de Jesus sendo derramado por você e pelos filhos dessa humanidade. Ela sabe o quanto custou para o seu filho, o quanto custou para ele a sua vida. E ela não permitirá jamais que você se perca em nenhum daqueles que você ama. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. E é por isso que São Miguel Arcanjo tem nos visitado. E é por isso que ele tem suscitado no nosso país. É por isso que ele tem suscitado orações. É por isso que ele tem suscitado no seu coração, para que você reze a oração a ele, para que você jejue, para que você interceda, para que você entre em combate como Daniel, como Joana d'Arc, como os pastorinhos. Em uma das aparições,
em uma manifestação do segredo de Fátima, apareceu um anjo com uma espada, dizendo à terra: penitência, penitência, conversão, penitência. Era o arcanjo São Miguel Arcanjo, pedindo a nós uma conversão sincera, penitência, jejum, oração, combate espiritual, para que nós possamos tirar das garras do demônio que desceu até a terra, como trazia a palavra, que veio até a terra para perder os filhos de Deus. Mas ele não vai conseguir, porque nós temos um grande defensor no meio de nós, São Miguel Arcanjo, e ele está junto à Virgem Maria, e ele atrai a presença da Mãe sobre nós, com as nossas orações, para que ela esteja à frente dessa batalha. Uma vez, São João Maria Vianney, não sei se você sabe, São João Maria Vianney, ele era muito visitado pelo demônio. O demônio atrapalhava a vida dele, tirava a sua paz para que ele não exercesse a sua função sacerdotal. Um dia, São João Maria Vianney, francês, padre francês, perguntou ao demônio se ele iria acabar com a França. E ele respondeu: eu não posso, porque aqui nesta terra, neste lugar, anda uma mulher que vigia essa nação, e com ela eu não posso nada. Quem é essa mulher, gente? É Nossa Senhora. Por isso nós temos, meus irmãos, que rezar o terço todos os dias, que clamar a visita da Virgem Maria sobre este território do nosso país, para que o demônio não tenha vez sobre a nossa nação. Ele disse a São João Maria Vianney: aqui eu não posso agir, porque nestas terras, neste país, ela anda por aqui, e aqui eu não posso fazer nada. Mas veja o que está acontecendo com a França hoje. A França cada vez mais, e outros países da Europa, e muitos outros países estão se paganizando, estão virando uma nação pagã. O catolicismo está sendo esvaziado desses territórios. Gente, a Catedral de Notre Dame, ela foi só um sinal para os cristãos da Europa. A Catedral da Mãe do Céu estava em chamas esse ano. Foi ou não foi? É sinal de que aquele país, isso é um sinal místico, um sinal de que aquele país, perdendo a devoção à Virgem Maria, ela perdendo o território daquele país, aquele país está vulnerável a catástrofes, à perdição. Nós não podemos permitir isso aqui no Brasil. Nós não podemos permitir na nossa terra. A nossa terra é terra de Santa Cruz, é território de Deus. E não somente ela, mas São Miguel Arcanjo precisa andar sobre essa terra. Ele precisa ser invocado na sua casa, ele precisa ser chamado. E na sua casa precisa ser invocado o nome da Virgem Maria, a presença dela. Se na sua casa ela entra ali, como ele disse a São João Maria Vianney: aqui eu não posso andar, porque essa casa ela entra, ela anda, ela está aqui nessa casa, e aqui eu não posso agir. Mas isso depende de você. Santa Brígida tinha um filho rebelde, um filho que não se convertia. E um dia esse filho foi para a guerra, sem se converter. Mas Santa Brígida ali na oração, firme, no texto diário, consagrando aquele filho difícil à Virgem Maria todos os dias. O filho veio padecer na guerra. Santa Brígida teve uma visão, um sonho, aliás, onde o Senhor lhe mostrava
o demônio rondando a alma do seu filho quando ele estava agonizando na guerra. Mas ele mostrou a ela que a Virgem Maria foi o recolher na guerra. E ela dizia, Nossa Senhora dizia a ela: minha filha, as suas orações de mãe permitiam que eu chegasse e tomasse aquele filho como filho de Deus, mesmo ele sendo um filho rebelde, revoltado e não convertido. A sua oração de mãe, a sua oração de mãe, a minha oração de mãe não vai permitir, não vai deixar que o demônio toque nos nossos filhos. Quando nós consagramos os nossos filhos a ela, quando nós consagramos a nossa casa à Virgem Maria, ela não permitirá que o demônio toque nos nossos filhos. Veja, Santa Brígida recebeu essa graça. O seu filho não vai ser levado para o inferno, porque você, mãe, porque você, pai, reza o terço, porque você consagra os seus filhos a ela, a Virgem Maria. E ela sabe o quanto a vida do seu filho vale, porque ele custou o sangue do seu filho. Nossa Senhora sabe o quanto você tem valor para Deus. E ela não permitirá que ele se aproxime da sua casa. Obrigada, Senhor, eu também acredito nisso. E eu tomo posse, diga isso, eu tomo posse. Eu tomo posse dessa graça. A Virgem Maria não permitirá que Satanás toque nos meus filhos, porque eles já são consagrados a ela, a Virgem Maria. Veja um outro santo da nossa igreja, Santo Efrem. Ele disse assim: quem é devoto de Maria tem uma carta de salvo-conduto para ser libertado do inferno. Olha que maravilhoso. É como se você entrasse para a vida eterna com uma carta de apresentação na mão. Peraí, que eu tenho uma carta de apresentação da Virgem Maria, porque eu sou devoto da Virgem Maria, e no inferno eu não vou cair, porque eu sou filho da Virgem Maria. Eu tenho uma carta da Virgem Maria nas minhas mãos. Eu rezo o terço, eu rezo o rosário, eu rezo pedindo a Nossa Senhora a sua proteção. Uma carta de salvo-conduto. Um dia, Santa Catarina, ela também teve uma visão onde Jesus lhe disse que o maior pecador confiado a ela, a Virgem Maria, não vai se perder no inferno. A mesma coisa que disse Santo Efrem. Veja, aquele que é confiado à Virgem Maria não vai cair no inferno. Não vai. Portanto, se você deixou de rezar o terço, de consagrar a sua vida a Nossa Senhora, retome hoje. Ela, no meio de nós, também vem em auxílio às grandes batalhas que nós, hoje em dia, enfrentamos com a nossa casa, nossa família. Ela vem em nosso auxílio. João Paulo II já pedia a oração de São Miguel, e ele pedia também a oração do Santo Rosário, para que as nossas casas não fossem atingidas pelo mal. Não sei se você já ouviu falar da grande batalha de Lepanto, onde a Europa estava também sendo invadida pelos muçulmanos, estava sendo invadida por uma nação pagã. E ali Deus suscitou também no coração da igreja uma grande intercessão. Veja, Nossa Senhora ali, ela ganhou o título da auxiliadora dos cristãos. Porque todos aqueles que foram para a batalha, os soldados, os capitães, os sargentos, receberam uma ordem do Papa, dizendo:
vocês precisam se confessar, vocês precisam jejuar, e vocês precisam levar a oração do terço com vocês. Porque Nossa Senhora prometeu que daria à Europa uma grande libertação de toda a armada muçulmana que estava indo contra ela. E assim aconteceu. Depois você pode ler com todos os detalhes a batalha de Lepanto. Porque quem estava à frente daquela armada era a Virgem Maria. E os soldados que estavam ali, eles se confessaram, eles jejuaram, eles levaram o rosário e eles obtiveram a vitória. Meu filho, Deus está gritando para nós. Deus está gritando para você. Reza, jejua, reza o terço, que você vai ganhar muitas vitórias na sua vida, muitas batalhas serão vencidas. Eu sou testemunha disso, eu experimento isso. Eu não estou falando aqui de um conhecimento, eu estou falando de vida, porque eu experimento isso na minha vida. Eu experimento. Eu tenho uma frase que eu carrego no meu coração, de um outro santo da igreja, que chama São Corsino. Ele diz assim, que a menor súplica feita à Virgem Maria não fica sem resposta. Ela dá um jeito, ela se manifesta. Santa Catarina também, em uma das aparições de Nossa Senhora a ela, as aparições de Nossa Senhora das Graças, ela perguntou, por que das mãos de Nossa Senhora, alguns dedos não saíam raios? E Nossa Senhora disse para ela, minha filha, essas são as graças que o povo não me pede, porque não reza. Veja, nós precisamos rezar mais, meus irmãos, porque Nossa Senhora tem muitas graças a derramar sobre nós, a serem derramadas sobre nós. Ainda das mãos de Nossa Senhora, tem muitas graças para serem derramadas sobre a sua família. Tenha certeza disso. Mas você precisa rezar. Você precisa confiar a ela, a Virgem Maria. A pedir a Nossa Senhora uma intervenção sobre a sua vida. Uma outra santa da nossa igreja, Santa Maria Madalena de Piazzi, dizia o seguinte, ela via uma das suas visualizações, ela via uma barquinha dentro de um mar impetuoso, e a barquinha ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá, mas ela não afundava. E ela teve como revelação de que aquela barquinha, e naquela barquinha estavam os devotos da Virgem Maria. Então, se a barquinha da sua casa está para lá, para cá, está no mar impetuoso de lá para cá, está sofrendo assalto daqui, dali, ela não vai sucumbir, porque você está na barquinha da Virgem Maria, de Santa Madalena. Obrigada, Senhor. Eu quero que a minha família esteja nessa barquinha, que a minha casa seja essa barquinha da Virgem Maria, que não vai sucumbir de maneira alguma, porque ela sobre nós coloca a sua proteção. Como eu dizia, né, desse santo São Corsino, eu já contei algumas vezes aqui, algumas experiências que eu já vivi com a Virgem Maria. Ela, minha grande companheira, minha mãe, minha advogada, minha intercessora. Agora, faz pouco tempo, 2 meses atrás, durante uma semana eu perdi o sono. Durante uma semana eu não conseguia dormir.
E durante todas aquelas noites, eu pegava o meu terço e começava a rezar. Então eram rosários da madrugada. E eu começava a rezar. O dia que eu perdi o sono uma noite, eu digo, perdi o sono. Mas quando passou da segunda noite, da terceira noite, da quarta noite, eu disse, Deus está me chamando à intercessão. Alguma coisa vai acontecer. Porque não é à toa que o Senhor está me acordando de madrugada e está me levando à intercessão na madrugada. Veja, naquela semana, no domingo, minha irmã, que estava grávida já para ter neném, já estava marcada a sua cesariana, ela começou a sentir as dores e ela foi para o hospital. Chegando no hospital, o médico disse a ela assim, ela se chama Elaine, Elaine, você quer esperar para você ter parto normal? E ela imediatamente disse, não, doutor, eu quero ser operada já. E assim foi. Quando tiraram a minha sobrinha da barriga da minha irmã, ela estava com o estômago cheio de mecônio, que é o cocô, né? Recém-nascido. E ela imediatamente já foi colocada para que pudesse fazer toda aquela limpeza no seu estômago, correndo o risco de ter uma grande infecção. Veja, aí já foi um grande livramento de Deus. Por quê? Porque ela poderia ter pedido para o médico que ela queria esperar. Mas Deus colocou no coração dela que ela deveria fazer a cirurgia. Deus ali já tinha dado um grande livramento, porque a minha sobrinha, se chama Liz, ela poderia ter morrido se a minha irmã tivesse esperado um pouquinho mais. Mas, passado aquele dia, o segundo dia, a minha sobrinha não fez cocô. E aí o médico descobriu que ela tinha uma obstrução no seu intestino. Ela tinha nascido com uma má formação congênita no intestino. E lá foi a Liz, quem me acompanha nas redes sociais, né? Eu coloquei a fotinha dela lá, pedi a intercessão de muitas pessoas. Já na primeira semana de vida, ela foi submetida a uma cirurgia do intestino. Ela tinha alguns dias de vida apenas. Uma cirurgia delicada no intestino. Passados os primeiros dias da cirurgia, o médico descobriu que ela estava com infecção e que a cirurgia não tinha dado certo. Então, em menos de 15 dias, a minha sobrinha fez 2 cirurgias no intestino. 2. Uma já é um agravante, 2. E graças a Deus, depois das 2 cirurgias, ela se recuperou. E hoje, dia 8 de setembro, agora, neste horário, ela está sendo batizada. Graças a Deus. Foi uma grande vitória pelo rosário da Virgem Maria. Nossa Senhora combateu. E mais ainda, ela me adiantou a batalha. Ela já sabia. Deus já havia colocado no coração dela que eu precisava rezar e rezar nas madrugadas. E eu precisava rezar o meu rosário. Eu precisava clamar a Virgem Maria. E eu não fiquei sem a resposta da mãe. Meu marido, ele tem um problema na visão dele. E esse ano ele fez o terceiro transplante de córnea, no mês de fevereiro. No começo do ano, nós já estávamos rezando por esse transplante, porque é um transplante delicado, e nós estávamos pedindo a graça para que ele fosse logo para a cirurgia. Só que a resposta do hospital e do médico estava demorando.
Só que ele precisava passar pela cirurgia. Um dia, eu estava no meu trabalho, fui à capela, e fui aos pés da Virgem Maria e disse a ela: mãe, a senhora sabe que ele precisa fazer essa cirurgia, e ele precisa fazer logo. Nossa Senhora, eu estou te pedindo que a senhora abra esse caminho para essa cirurgia. Naquele dia, naquele mesmo dia, saindo da capela, Deus colocou no meu coração, através da ação do Espírito, dizendo: hoje mesmo ele vai receber o telefonema da cirurgia. Fui para casa, na hora do almoço, voltando do almoço com meu esposo no carro, eu disse para ele, eu virei: hoje você vai receber o telefonema do hospital, chamando você para a cirurgia. Ele olhou para mim assim, do nada, né? Mas como, né? Pois, gente, eu tinha acabado de falar isso para ele, o telefone tocou. O meu telefone. Dona Rogéria? Sim. A senhora é esposa do senhor Wellington? Sim. Aqui é do hospital, né, onde ele está sendo chamado para o transplante dele. Porque o transplante precisava de um doador, né, gente? O transplante de córnea precisa de um doador. Eu peguei o telefone, pedi para ele parar o carro, ele estava dirigindo, toma, é do hospital para você. Né? Naquele mesmo dia. Por quê? Porque, como diz São Cursino, a menor súplica feita à Virgem Maria não fica sem resposta. Eu já contei aqui outros fatos, acontecimentos, né, da minha vida. Eu mesma, submetida a uma cirurgia há uns 2 anos atrás, vivi a mesma experiência. Fui para a capela, pedi à Virgem Maria, pedi a ela: Nossa Senhora, eu preciso fazer essa cirurgia. Mas o hospital não me liga. Se eu não fizer essa cirurgia, Nossa Senhora, logo, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que desmarcar vários encontros. Eu não vou poder cumprir com os compromissos. Então, se é para eu fazer logo essa cirurgia, então passa na frente, Nossa Senhora, eu rezava. Pois terminou aquele dia, gente, eu não recebi telefonema nenhum. Aí eu fiquei assim, tem alguma coisa errada. Porque ela, quando eu peço a ela e quando eu rezo a ela, ela não deixa sem nenhuma resposta. Ela vem em meu auxílio. Tem alguma coisa errada. No dia seguinte, eu liguei para o hospital. E aí, quando eu liguei, a pessoa que me atendeu lá disse: Dona Rogéria, é o seguinte, ontem nós ficamos o dia inteiro tentando ligar para a senhora. Mas eu acho que o seu telefone, o número do seu telefone está errado. Aí ele me disse o número do telefone. Realmente, eles estavam com o número errado do meu telefone no hospital. E por isso que a resposta não veio no mesmo dia. E ela não me abandonou. Não me abandonou. Você acha que isso pode ser até besteira, gente, mas não é. Quando eu cheguei no hospital para fazer a cirurgia, a atendente olhou para mim e disse: a senhora é Rogéria Maria? Eu olhei para ela: não, meu sobrenome é Rogéria Viana Cabral Moreira. Falei para ela: não, aqui está que a senhora Rogéria Maria vai fazer essa cirurgia com o doutor fulano de tal. Não é isso? Não, eu vou fazer essa cirurgia com esse médico. Mas meu nome não é Rogéria Maria, é Rogéria. Aí eu pensei bem, eu falei: já entendi, Nossa Senhora. Eu já entendi o seu recado. A senhora passou por aqui, não foi? A senhora passou por aqui e quis que realmente eu soubesse disso. Ela passou por lá e deixou registrado. Quando eu cheguei no centro cirúrgico, naquele dia para fazer a cirurgia, a atendente, a enfermeira, diz: Dona Rogéria Maria, a senhora vai fazer tal cirurgia, tal? Sim, eu vou. Né? Eu assumi. Já que é para ser Maria, eu vou ser, entendeu? Eu vou ser dela.
entendeu? Eu já sou dela. Eu fui consagrada à Virgem Maria no ventre da minha mãe. Eu já sou de Nossa Senhora. Mas retomando o que nós começamos no início dessa colocação, eu digo para você, o Brasil está se preparando para uma grande manifestação da Virgem Maria, porque nós estamos recebendo a visita de São Miguel Arcanjo. E ele prepara a igreja para grandes acontecimentos. E mais do que nunca, Senhor, nesses dias de hoje, em que se levantam tantas bandeiras, tantas ideologias, nós temos que convocar São Miguel Arcanjo, para que realmente ele nos prepare, para que sejamos dignos dessa grande visita dela no nosso país. Que ela, como andou pela França, que ela ande pelos territórios brasileiros e que ela consagre cada canto deste país, do sul ao norte, em todo o território brasileiro, que seja consagrado à Virgem Maria, para que aqui o demônio não tenha vez, para que aqui o demônio não roube os filhos de Deus, para que o demônio não leve os nossos filhos para o inferno. Por isso nós consagramos a nossa nação e os filhos dessa nação à Virgem Maria, porque aquele que recorre a ela não ficará sem resposta. Não vai ficar sem resposta. Não sei se você se lembra daquele grande acontecimento da história, da bomba de Hiroshima, você se recorda? Existiu ali naquela região uma casa de jesuítas que não foi atingido pela bomba e nem sofreram nenhuma sequela de nada naquela região. Conta-se a história verdadeira, verídica, que aqueles padres que ali habitavam foram questionados: como a casa de vocês não foi atingida pela bomba? Como a casa de vocês não foi destruída? Como vocês não tiveram e não sofreram as sequelas da bomba, da radiação? E um padre, entre aqueles, disse: é porque aqui nessa casa nós rezávamos o terço todos os dias. Nessa casa, nós rezávamos o terço todos os dias. Reza o terço todos os dias, que a sua casa não será vitimada pelas bombas que o mundo está soltando sobre as famílias. Reza o terço em família. Reza o terço sozinha, se for preciso. Ninguém reza com você, reza você. Porque a sua casa será livrada das bombas que o mundo está soltando sobre a nossa casa, gente. Os nossos jovens hoje em dia, você que tem filho adolescente, eu também tenho. Gente, os nossos jovens estão sendo bombardeados, é uma bomba atrás da outra. Nos seus relacionamentos, na afetividade. Hoje não é só mais droga que está levando a juventude para o inferno, gente. É a sexualidade, é a depravação. A droga ainda tem atingido a nossa juventude, mas hoje existe uma corrente, existe um vendaval que está invadindo a nossa juventude, dizendo que tudo pode. Está liberado, pode tudo. Nós precisamos rezar o rosário da Virgem Maria, pedir a ela, consagrar, para que essas bombas não caiam. E que mesmo que o seu filho, como na história de Santa Brígida, já esteja revoltado, distante de Deus, aquela mulher, aquele homem, a família esteja voltado para as coisas do mundo, que mesmo que a sua família esteja sendo bombardeada, como a família de Santa Brígida, o filho dela, ali na sua agonia, a Virgem Maria possa recolher
aquele filho que foi bombardeado, mesmo ferido, machucado, bombardeado pelo mundo, ela vai buscar aquela criatura, ela vai buscar aquele filho, e ele não vai para o inferno, não vai para o inferno, porque Nossa Senhora já está sobre a posse do coração dele, e ele é consagrado a ela. E é isso que eu faço com meus filhos. É isso que eu faço com a minha casa, e é isso que você precisa fazer. Mas antes, eu quero também deixar aqui para você algumas dicas da devoção à Virgem Maria. E para você conseguir grandes graças. Rogério, como é que você consegue assim essas respostas de Deus? Meu filho, eu preciso rezar. Ai de mim se eu não jejuo. Ai de mim se eu não busco a Eucaristia. Ai de mim se todos os dias eu não rezo o terço. Ai de mim se eu não pego a palavra de Deus, se eu não medito a palavra, se ela não é minha amiga, minha companheira do dia a dia, se eu não bebo da palavra de Deus. Ai de mim, gente, eu não aguento. E você precisa também sair daqui deste acampamento com este propósito. Você quer ganhar grandes graças de Deus, seja um combatente na oração. Não tem preguiça, não. Nessa terra, a gente tem que passar a vida em sintonia com Deus, em oração, clamando a Deus, porque o demônio está lá em Apocalipse. Pegue de novo a palavra, no capítulo 12, vire a página, no capítulo 12, versículo 17, vai dizer: cheio de raiva, por causa da mulher, o dragão começou a combater o resto dos filhos dela. Quem são esses filhos? Somos nós. Ele veio e tem vindo sobre nós com raiva. E ele veio cheio de raiva por causa dela. O dragão começou a combater o resto dos filhos dela. Quem são os filhos dela? Está escrito aí. São os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. Diga, sou eu. É você ou não é? Sim, sou eu. Sou eu que estou lutando para observar os mandamentos de Deus e guardar o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele tem vindo contra mim. O foco dele, a mira dele sou eu. Diga para o seu irmão que está do seu lado: o foco dele, a mira dele é você. É você, meu irmão. A mira dele é você, está sobre a sua casa. Ainda mais que você veio no acampamento, quem como Deus, né? Passou o final de semana aí sentadinho ou em pé, batalhando, rezando no Espírito. O foco dele é você. Está aqui na palavra. Os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. Ele veio com toda a raiva sobre nós. E aí a gente vai viver de qualquer forma, hein? Você vai deixar que o demônio tome posse da sua família? Não. Papa Francisco, numa das suas declarações, das suas homilias, ele disse assim, numa das suas pregações, eu trouxe até aqui um trechinho. Ele disse assim, que neste século, o demônio ficou educado. Verdade. Porque se ele vem, né, com tudo, se ele mostra a cara dele, as pessoas já conhecem. Mas ele ficou educadinho. Ele chega na sua casa: ô, seu José, dá licença, posso entrar? Pode, meu filho, entra, querido, amigo, né? É verdade. Quando você liga a sua televisão
e você bebe da pornografia, você bebe daquelas coisas que você sabe que fazem mal para a sua casa, você está dizendo para ele: vem, meu filho, vem cá, senta aqui do meu lado, nessa poltroninha aqui, vamos assistir isso aqui, né? Você está dando licença. Quando você pega o celular e começa ali a zapear pelo celular, né? E hoje em dia a gente recebe tudo pelo celular, não é verdade? Quando você está ali, você está dizendo: oh, meu querido, você chegou, vem aqui, eu quero que você ouça aqui o que eu estou escutando. Olha essa fofoca aqui de última hora, chegou fresquinha. Senta aqui, amigão. O Papa Francisco disse isso, que o demônio se tornou educado e as pessoas estão deixando ele entrar dentro de casa, estão permitindo que ele entre na sua vida. Não deixa. Saia daqui com um grande propósito de conversão pessoal e de fechar as brechas e de consagrar o território da sua casa para que Nossa Senhora passe em todos os quartos, no quintal, na sala, naquele quartinho da bagunça escuro que você tem lá. Faz uma faxina lá, consagra a Virgem Maria. Aqui não, aqui neste lugar não, porque aqui é território de Deus, é casa de Maria, é casa da Virgem Maria. Aqui não vai cair bomba, aqui não vai cair bomba, porque aqui tem gente que reza, aqui tem intercessor, aqui tem devoto de São Miguel Arcanjo, aqui tem devoto de São Miguel Arcanjo. E aqui tem devoto de São Miguel Arcanjo que diz: quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Você tem que dizer isso. Aqui tem devoto de São Miguel Arcanjo, e que é devoto e que ama a Virgem Maria. Veja, gente, para você conseguir graças de Nossa Senhora, você precisa estar, primeira dica que eu dou, anota aí: estado de graça, confissão em dia. Quem anda em estado de graça, alcança muita graça, é verdade. Estado de graça, confissão em dia, é a primeira dica que eu deixo para você, que quer realmente ganhar graças grandiosas pelas mãos da Virgem Maria. Segundo, você precisa algemar o demônio com o terço. Meu terço não está aqui no meu bolso, está ali na minha bolsa. Algema o demônio com o terço, a oração do terço na sua casa. Território de Nossa Senhora ali, ele não vai passear por ali. Algema com o terço. Esse estado de graça foi também o que Nossa Senhora e São Miguel pediu aos pastorinhos nas suas aparições. Estado de graça, confissão em dia, fora pecado mortal. E lutar contra os pecados veniais. Pecado mortal não pode ficar na sua vida. De maneira alguma você precisa se confessar. Estado de graça, terço na mão. Uma outra coisa poderosa, uma arma poderosa que eu experimento na minha vida: o jejum. Gente, jejua para você ver o que vai acontecer. Quando Daniel recebeu a visita de São Miguel Arcanjo, ele havia jejuado. Ele não só estava em oração, ele estava em jejum. Quem disse que a gente precisa fazer jejum só na Sexta-feira Santa? Ou na Quarta-feira de Cinzas? Nossa Senhora, nas suas aparições, ela pediu o jejum. Gente, existem várias formas de fazer o jejum. Tem uma palestra minha que está na internet, em que eu falo só sobre o jejum. Você pode pegar e assistir depois. Falo só sobre o jejum e as grandes vitórias de homens de Deus com o jejum. Pega lá, assiste depois. Mas eu digo aqui para você: se você jejuar,
Você vai estar em estado de graça, com o terço na mão, rezando o rosário, e ainda mais com o jejum. Meu filho, não vai cair bomba sobre a sua casa. E se cair, ninguém vai ser tocado por ela. Não vai. Tenha certeza disso. Uma outra dica que eu deixo aqui para você é a presença de Jesus eucarístico na sua vida. Receba Jesus na Eucaristia. Anda com Jesus no peito. Recebe Jesus. Se você tem condições, vá na missa durante a semana também. Rogério, eu trabalho. Chega em casa cansado. Tem missa perto da sua casa? Antes de você ir para o trabalho? Gente, nós estamos perdendo tempo. Se alimente de Jesus eucarístico. Ele vai fortalecer você nessas grandes lutas que você trava. E não vai ter tentação que vai derrubar a sua casa, meu irmão. Porque você anda com Jesus na alma todos os dias. Você se torna sacrário de nosso Senhor Jesus Cristo. Ande em estado de graça, busque Jesus. Existe uma corrente de muitos falatórios que dizem que a gente precisa ir na missa e receber a Eucaristia só no domingo. Eu digo para você que pensa dessa forma, que tem possibilidade, porque tem gente que eu sei que não consegue ir, que não tem possibilidade, Deus tem grande misericórdia. Mas pessoas que até iam e deixaram, que têm possibilidade, e dizem, não, eu só vou no domingo, porque o preceito é só de domingo. Realmente o preceito é de domingo. Eu digo para você, eu tenho dó de você. Eu tenho dó. Porque você está andando desprovido. Mas é claro, Jesus, você que não pode ir, você que não tem condições, reze o terço, faça jejum, medite a palavra e vá à missa aos finais de semana. Mas você que está enfrentando grandes batalhas, eu deixo aqui um desafio para você e para você testemunhar até o outro acampamento. Rogéria, eu jejuei, eu rezei o terço, eu busquei mais vezes Jesus na Eucaristia, eu meditei a palavra de Deus, eu andava em estado de graça e eu alcancei essa grande vitória. Eu quero receber esse testemunho. Você vai receber essa graça, porque você está combatendo com as armas espirituais. Tenha certeza disso. Quero que você vá ficando em pé, vamos rezar. Isso, para nós encerrarmos. Levanta seu braço e vamos pedir a ela a graça de Nossa Senhora estar presente nesse combate. Quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Vamos fazer um grande trato no final deste acampamento. Levante a mão quem sai daqui um intercessor. Levante a mão. Isso eu quero. Diga, eu quero, Senhor. Sair daqui um grande intercessor, uma grande intercessora. E usar dessas armas, Senhor, eu quero. Me dá essa graça, Senhor. Me dá essa graça, Jesus, de combater com as armas do Espírito e receber a visita dela, da Virgem Maria. Nós recorremos a vós, Santa Mãe de Deus. Levanta seu braço e canta mais uma vez essa verdade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem como Deus? Diante dele os joelhos se dobram. Solte a sua voz. Quem como Deus? Diante dele as muralhas desabam. Quem como Deus? Ele pode tudo Deus realizar. agindo, Quem impedirá? Deus agindo, quem impedirá? Dele é o poder, a honra e a glória.
adoração pelos séculos sem fim. Dele é o poder, a honra e a glória, a Ele a adoração pelos séculos sem fim. Quem como Deus? Diante dele o gigante vem ao chão. Diante dele o gigante vem e vai vir ao chão. Quem como Deus? A tempestade vai se calar. Diante dele a tempestade se cala. Quem como Deus? Sua glória todo olho contemplará, e o seu reino não se findará. Dele é o poder, a honra e a glória, a Ele a adoração pelos séculos sem fim. Dele é o poder, a honra e a glória, a Ele a adoração pelos séculos sem fim. Solta a sua voz. Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Pode ser mais forte ainda. Quem como Deus? Quem como Deus? Só o povo de Deus cantando. Quem? Para terminar, quem? Quem como Deus? Quem como Deus? Quem Como Deus, quem como Deus, como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.